Olá, meus amados, mais uma vez Urique Costa, canal Sem Fermento. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o seu nome por nos conceder mais um dia, mais uma oportunidade de junto analisarmos a sua palavra. Quero agradecer também você que se inscreveu aí recentemente. Quero pedir também desculpa a vocês pela dificuldade de estar postando vídeo como era de hábito diário, mas com dificuldade mesmo assim eu tento fazer pelo menos um por semana. Então quero pedir a você também que não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo e ajude a compartilhar esse canal com outras pessoas da qual você acha que necessita ouvir a palavra da graça. Como já mencionei em alguns vídeos anteriores, não sou pastor, não sou teólogo, sou apenas alguém que sentava no fundo e nos últimos dias de minha vida religiosa eu era professor da escola sabatina. Fui professor ali por 3 anos, mas sempre com um entendimento diferente da qual eles defendem lá. E eu sempre me via naquela obrigação de fazer algo, naquele desejo de fazer sempre mais, quando eu era deparado com um muro de incredulidade, com um muro de... como é que eu poderia? De um muro de dificuldade. Porque é como se você tivesse convocando pessoas para, junto com você, fazer evangelismo. E essas pessoas sempre com uma dificuldade, sempre com uma desculpa, sempre um motivo para não fazer. Então, eu, assim, aos poucos eu ia me esfriando e no meu coração falava: ô povo obstinado, ô povo incrédulo, ô povo, ô povo, ô povo. E nessa condição de ficar julgando, quem ficava mal era eu mesmo. Então, o intuito aqui não é me colocar sobre ninguém. O meu intuito aqui é único e exclusivo de trazer o entendimento da palavra para que você também tenha a libertação da qual a palavra propõe. A palavra propõe libertação, mas no lugar em que você frequenta, cabelo pode pintar? Pode fazer a unha? Pode depilar? Pode usar camiseta? Pode ir no cinema? Praia? Pode passar Natal com a família? Virada de ano? Até pode, né? Mas a maioria das pessoas deixam suas famílias para estar no meio da religião, no meio da sua família espiritual, segundo a compreensão delas. Eu, por muito tempo, assim, deixei de usufruir da presença da minha mãe para estar ali no meio da presença daquele povo que só convivia comigo ali dentro, mas não sabia das dores, das dificuldades, das lutas, e não se importavam e não moviam uma palhezinha sequer com o dedo para ajudar a resolver o problema. E hoje minha mãe não se encontra mais presente. E eu, conversando com meu irmão outro dia, ele ouviu alguns pregadores dizendo que nós nos tornaremos espírito e não mais veremos nossos entes queridos. Aí eu quero fazer um vídeo a respeito desse tema, porque qual é o destino da minha e da sua alma? Mas antes de fazer esse vídeo, eu quero trazer aqui uma explicação para uma pessoa que ficou em dúvida, porque eu já falei que Cristo veio no ano 70. E essa pessoa ela disse que eu diminuí a cruz. Aí eu perguntei para ela: os profetas que Deus enviou, ele enviou um para o Japão, outro para a Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Colômbia, Bolívia, Polônia,
Eu estou mesclando aqui, tá, pessoal? Estou indo Europa e América Latina. Aí agora as Américas, Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Brasil. Não, né? Todos os profetas levantados por Deus, eles tiveram um endereço único: Israel. E Cristo, ele não veio senão para o povo de Israel. Por que Cristo veio para o povo de Israel? Porque ao povo de Israel havia sido feita uma promessa de que Cristo, o Messias, viria. Só que eles não reconheceram porque eles esperavam um general de exército montado no seu cavalo, juntamente acompanhado com seus exércitos, as suas hostes angelicais, as miríades de anjos, e ali guerreasse contra os inimigos e subjugasse eles, e se pusesse como governador, rei absoluto sobre toda a terra. Não é verdade? Mas isso não foi da forma que eles esperavam, ou seja, isso foi um assalto na mente deles. Eles compreendiam de uma maneira, quando Cristo veio, assaltou a mente deles, porque eles foram surpreendidos. Isso foi um assalto na sua mente, foi uma surpresa. A segunda surpresa foi que os discípulos também, mesmo tendo influência da religião, eles assaltaram a religião, juntamente com Cristo. Cristo, ele assaltou a religião. Virei como um ladrão na noite. Ele assaltou a religião. Beleza. E aí o terceiro assalto foi quando ele envia Paulo. Paulo, que era do meio religioso judaico, agora se opõe totalmente ao judaísmo e sua prática, fazendo com isso mais um assalto na mente daqueles religiosos. Ou seja, surpreendendo. O assalto aqui é no sentido de surpreender, não é de mãos ao alto, isso é um assalto, estou te roubando. Não, no sentido de surpresa. Por isso diz: eis que vem como um ladrão na noite. O ladrão, ele te surpreende se você estiver dormindo, ou até mesmo que você esteja em casa vendo televisão, você é surpreendido por um assaltante. Só que o propósito do assaltante é outro: levar o que lhe pertence e de repente tirar até sua própria vida por conta da sua reação. Então, dito isso, espero que isso tenha ficado claro. Por exemplo, o próprio Cristo disse que o último profeta quem foi? O último profeta quem foi? João Batista, né? Os profetas foram até João Batista. O último profeta foi João Batista. E a lei foi até quem? A lei foi até Cristo. Depois de Cristo, a lei foi abolida, mas ela só foi abolida para a justiça daqueles que crê. Cristo é o fim da lei para a justiça de quem crê. Para quem não crê, ele nunca jamais será justiça. Então você vê que a única tem condição. Cristo é o fim da lei, mas qual é a condição? Para os que creem. Cristo é o fim da lei para a justiça de quem? Qual é a condição? Dos que creem. Ele é o fim da lei para a justiça, mas a condição é crer. Se você não crê, então você não vai receber a justiça que ele trouxe quando ele pôs um fim na lei. Bem simples assim. Bem simples assim. É questão de compreender o que está escrito e aceitar. Mas aí eu vim de um meio do qual eu fiz parte, que nega isso o tempo inteiro. Nega e ensina as pessoas a negarem. Cristo é o fim da lei para a justiça. Ponto. De qual é a condição? Para que essa justiça que ele trouxe ao abolir a lei seja aplicada à minha vida. Eu creio. Se eu não creio, essa justiça que ele trouxe ao abolir a lei, ela se cumprirá em mim? Nunca, jamais. Mas tudo bem. Então, e aí muitos falam que hoje eu defendo o Evangelho da Graça, não abro mão disso. Sou confiante no que creio e sei em quem creio, e estou bem certo que ele é poderoso
para guardar o meu tesouro até a consumação dos séculos. Tudo bem? Então, meu irmão ficou assim, poxa, será que nós não vamos ver nossa mãe? Ele era mais apegado com ela, é o caçula. São os dois mais novos. Não, é o caçula e o segundo do outro relacionamento. Então, eles eram muito mais apegados a ela. Tinham mais oportunidade. E aí ele ficou pensando, poxa, será que a gente não vai ver de novo? Eu fiquei, diante do que alguns pregam, faz sentido. Mas eu fui procurar. Eu, você, nós que somos boa semente, teremos o corpo transformado, receberemos um corpo glorificado, melhor dizendo. Não teremos um corpo transformado, deixaremos essa habitação para habitar a habitação que é celeste. Teremos um corpo glorificado. Quem teve corpo transformado foi aqueles que viveram no momento da transição da cruz. Que eles viviam debaixo do judimento da lei, quando Cristo cumpre a cruz, cumpre a lei, cumpre todos os mandamentos na cruz e diz está consumado. Esses que viviam aqui, que passaram para cá, ou melhor, que estavam aqui, que passaram para cá, vamos supor, eles agora vivem, tiveram uma transformação no seu corpo. O seu corpo estavam mortos espiritualmente, ou seja, o espírito que habitava nele estava inoperante. E o que Cristo faz quando mata essa carne? Cristo devolve vida ao espírito que estava inoperante nas pessoas, nos seus filhos, nos seus eleitos. Ok? Esses tiveram o corpo transformado, num abrir e piscar de olhos. No momento em que Cristo morre, ele matou a carne. E matando a carne, ele deu vida ao espírito que estava inoperante por conta da ação da carne. Quer ver uma coisa? Lá em Gênesis 3, mas antes de abrir Gênesis, vamos dar uma lida em Hebreus, para a gente entrar no tema e entender o contexto aqui. Hebreus 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ok? O contexto aqui é que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: aqueles que retrocedem para a perdição. Sabe, algumas igrejas dizem que o juízo vai começar pela casa de Deus. Eles dizem isso, mas isso já se sucedeu. Esse evento de começar pela casa de Deus já se sucedeu. Porque Deus hoje não tem mais uma casa, templo. Deus hoje, ele habita em mim e em você. Esse evento de começar o juízo pela casa de Deus, e esses alienados que se dizem religiosos, que chamam o lugar em que eles vão de casa de Deus, eles estão verdadeiramente alienados, enganados por aqueles que se dizem líderes ali na frente. E eles dizem o julgamento vai começar pela casa de Deus, e eles atribuem aquele lugar em que eles vão como casa de Deus. Então o julgamento começa por lá. E aí eles dizem assim: olha, se começa por aqui e aqui dentro tem gente que vai se perder, imagina lá fora. E aí aqueles que se encontram lá dentro, porém que se desviarão, eles vão dizer assim: esses nunca foram salvos, esses nunca foram cristãos, esses nunca foram de Cristo, nunca foram de Jesus, mas estavam aqui no nosso meio. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: os que retrocedem, na verdade, eles nunca foram boa semente, eles nunca foram ovelha de Cristo, nunca foram filhos de Deus, porém estavam no meio. Ok? Lembra lá de Gênesis agora, só para a gente ilustrar aqui uma história? Lembra de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Tu lhe ferirá a cabeça,
Não, este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Bom, pessoal, em algum momento da história alguém viu Cristo sendo golpeado no calcanhar? Ou alguém viu Cristo dar um golpe na cabeça da serpente? Claro que não, porque isso se trata de uma metáfora. Isso é uma metáfora. É a primeira profecia, né, que foi feita, porém inimizade. Ou seja, entre quem? Entre a serpente e a mulher, o descendente de um e de outro. Esses seriam oposto um ao outro. Quem é a serpente ali? A serpente ali, pessoal, é uma metáfora da consciência. A serpente ali, na verdade, é Adão, com a sua natureza caída, com a sua natureza terrena. Adão, ele foi feito alma vivente. Adão não foi feito um homem espiritual. O homem, ele era perfeito por não ter pecado ainda. Era perfeito nos seus aspectos, era bonito. Porém, a natureza do homem era terrena. E o homem que tem natureza terrena, ele busca as coisas do alto. O homem que é natural compreende as coisas do espírito. Quando o Criador viu que o homem estava só, ele criou ao homem uma mulher que lhe fosse idônea. Quando Eva nasceu, a ordem de não comer do fruto da árvore que se encontra no meio do jardim foi dada, já havia sido dada a Adão. Porém, eu vou te fazer vamos ilustrar um pouco mais. Se era ou não da vontade do Criador que o mal existisse nos dias de hoje. Quem criou o jardim? Deus. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Vamos imaginar que essa árvore fosse algo literal. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Deus. Depois o que ele fez? Colocou o homem lá e disse ao homem, não coma. E depois de ter dito ao homem, não coma, ele adormeceu o homem e criou a mulher. E agora o homem desejando comer daquele fruto que lhe foi proibido. E logo quem? Um homem natural. É como se você dissesse para o seu gato. Você bota a comida no chão e diz, não coma. Eu nem sei se gato é capaz, nunca vi nem adestrador com essa capacidade, com nenhum desses feitos. O cachorro até compreende, fica ali doido para comer, mas não come. Porque a natureza é diferente. Adão, ele é feito de uma natureza diferente da natureza de Deus. Ele só recebeu o fôlego de Deus e se tornou alma vivente. A Bíblia diz que Adão, ele era natural e não espiritual. E o que é natural? Busca as coisas espirituais? Claro que não. Claro que não. Quem é natural anda segundo o curso desse mundo, naturalmente. Mas quem é espiritual? Anda buscando as coisas do alto, onde Cristo se encontra. Ok? Então, Deus, ele trouxe duas sementes a este mundo. Uma semente é boa, a outra semente é ruim. Então você está dizendo que Deus escolheu algumas pessoas para se perderem. Não sou eu que diz, a Bíblia diz. Ou não conhece aquela história, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá em 2 Coríntios. Não, primeiro Romanos. Primeiro em Romanos. Romanos 9. Romanos 9, a partir do 19. Tu, porém, dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tende o olheiro sobre a massa
Ou não tende o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quem é a mesma massa? De quem ele está falando aqui? De Adão. Adão foi feito do quê? Do pó da terra, do barro. O homem veio do barro, da mesma massa. Ele criou um para honra e outro para desonra. Da mesma massa ele criou Adão, da mesma massa que ele criou Adão, ele criou Eva. E você vê mais para frente, lá em Gênesis 3, que se eu não me engano é no 17, no 20, que Adão fala assim: Eva, tu é mãe de todos os seres humanos na terra, porém ele não é pai de todos. Adão só é pai daqueles que têm a malignidade no seu coração. E aí você vê a religião destruindo a imagem de Eva, quando na verdade o errado é Adão. Eva não errou, Eva não foi enganada. Adão não foi enganado, Eva foi. Não é o que diz aqui em Timóteo? Agora eu não lembro a passagem. Adão não foi enganado, Eva foi. Enganada por quem? Por Adão. Mas tudo bem, isso aí para uma outra hora. Eu acho que é 2 Coríntios 11. Ou é 1 Coríntios 11. Mas aqui em 2 Coríntios 2:7... vou ler aqui só para a gente ter um pouco de compreensão. 2 Coríntios 11, versículo 2: Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então Adão não foi enganado, Eva foi. Astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo, ok? Então, abre comigo, para nós entendermos, né, o que eu estou falando do destino da nossa alma. Abre comigo. Você viu aqui que quem trouxe o mal ao mundo foi o próprio Deus. Ele quis fazer isso. Assim aprove a ele. E quem sou eu ou você para discutirmos isso? Isso, se você quiser saber, pergunte diretamente a ele. Porque ele quis isso. Porque a uns ele trouxe para a honra, outros para a desonra. Assim ele quis. E assim ele determinou e está determinado. Quanto a mim e você, é somente crermos. Mas tem essa outra parte aqui, né? Eu acabei não lendo. 2 Coríntios 2, se eu não me engano, 7. 2, versículo 7, ó. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes... Não é esse não. Não, é 4, versículo 4, capítulo 4, 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de honra, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Então, viu? Quem criou os vasos, quem criou os barros, quem criou os vasos? Ele. Abre sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses 6. Eu fiz uma anotação aqui e agora eu perdi. Ah, tá. Aqui. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Em chama de fogo, tomamos vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Bom, pessoal, para você que gosta de um pentecostalismo, para você que é pentecostal, que gosta muito de fogo, eu tenho uma má notícia. O fogo de Deus, ele tem o intuito de destruir, de aniquilar e de purificar, mas nesse caso não há mais o que ser purificado. Então aqui o fogo é com o intuito de punir, traz o sentido de juízo, de condenação. E aí você fica pedindo fogo, traz condenação para mim, Senhor, me condena, me queima, me destrói, me consome, me faça deixar de existir. Porque você tem que saber separar os pactos. Fogo naquela época ele descia para consumir o holocausto. O fogo de Deus sempre foi enviado para consumir alguma coisa. Você lembra dos sacerdotes, dos auxiliares de Arão, Nadab e Abiú, que se embriagaram, levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo e o fogo do Senhor os consumiu, entrou na narina, né, e os consumiu, fumegando eles ali naquele exato momento, instantaneamente. Eles foram fumegados, eles foram queimados por dentro, foram destruídos por eles terem levado fogo estranho para dentro do tabernáculo. Então hoje não desce mais fogo do céu, hoje não desce mais fogo do céu para consumir o holocausto, hoje não desce mais fogo do céu para queimar pecado, hoje não desce mais saraivas de fogo, não desce, não desce. Porque hoje nós vivemos no pacto de Cristo, nós vivemos no período pós-cruz. O fogo descia para consumir alguma coisa, mas tudo já foi consumado por Cristo na cruz do Calvário. Não há mais o que ser consumido, Ele já consumiu, Ele já consumou, melhor dizendo. Ele já consumou, não há mais nada que há de ser consumado. Ele já consumou. Quem é salvo já nasce salvo. Quem é perdido já nasce perdido. Mas nós vamos entender. Então olha só o que Paulo está dizendo aqui. Tessalonicenses, né? Aí o 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, abominação da face do Senhor e da glória do seu poder. Para sempre deixarão de existir. Então, vamos compreender. Vem comigo em Mateus 13. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Mateus 13, a partir do 24. Do 24 a 30. Fiz uma colinha aqui.
Mateus 13, 24 a 30. É uma parábola, tá, pessoal? Lembre-se que isso aqui é uma parábola. A parábola é uma forma exagerada de chamar a atenção para aquilo que você quer falar. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio inimigos dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Bom, aí você vai falar, tá vendo aí? Deus plantou boa semente, mas o inimigo plantou a má semente. Nós cremos que existem as duas sementes, porém as duas sementes descendem de Deus. São obras da mão de Deus. Quer ver uma coisa? Se você for lá em Gálatas 5, 17 e 18, você vai ver que quem é o inimigo do Espírito. Quem é o inimigo do Espírito? Quem luta contra o Espírito? É o diabo. Quem luta contra o Espírito? É a carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Então, quando Deus semeou a boa semente, a natureza adâmica, a carne de Adão, fez questão de semear a sua semente maligna. A carne de Adão semeou também a sua semente. Quer ver uma coisa? Vai lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com a sua mulher. E esta veio a dar à luz, e deu à luz a um menino, e chamou Caim. Não foi isso que está escrito? Agora veja quem é Caim. Mas pare e pensa, quem é que deitou com a mulher? O homem, não foi a serpente, foi o homem. Coabitou o homem. Vamos lá. Tem que ser lido, né? Porque senão fica mal entendido. Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva. Não, coabitou a serpente com Eva. E concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Beleza. Quem coabitou com Eva? O homem ou a serpente? O homem. E quem nasceu dessa relação? Dessa relação quem nasceu? Caim. Vamos ver quem é Caim. 1 João. Eu acho que é 1. Se eu lembrar agora o versículo. Eu não fiz a anotação aqui, mas diz assim: Caim era filho do maligno. Isso se encontra ali nas epístolas de João. É uma epístola pequena, dá para ler rapidinho, você vai achar.
quem coabitou com Eva? O homem. E desse relacionamento, quem nasceu? Dessa relação, quem nasceu? Caim. Porém, João diz que Caim ele era do maligno. Então, como que ele era do maligno? Porque ele descende de Adão e de Eva. Quem é o maligno na história? Adão, que seduziu Eva. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então aqui na parábola, diz assim: do campo. Então quem é o inimigo? A carne de Adão semeou, pôs a sua semente no mundo também. Então, diz assim: e quando a erva cresce e produz fruto, e quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Olha só, pessoal, que história é essa de perder a salvação? Que história é essa de perder a salvação? O mal foi semeado ali. Deus ele semeou o bem, porém o homem semeou o mal. Eu precisava achar esse versículo de Caim. Então o homem semeou o mal. O homem semeou o mal. Porém, a preocupação de Jesus era a seguinte: os homens se prontificaram a tirar o joio do meio. Ele não para que não ocorra de vocês também arrancar o trigo. O trigo não se perde, deixa crescer junto, e depois que crescer, a gente colhe todos os joio, lança onde? No fogo. Olha o fogo mais uma vez aí no intuito de consumir, de queimar, de destruir, de fazer, de trazer a não existência para aquilo que é lançado lá dentro. E você aí fica, manda fogo, caia fogo, fogo do céu, vem encher, não vai mais, não vem mais. Está cometendo, assim, falta de entendimento, né? Não vai te trazer consequência nenhuma. Mas você vai ficar pedindo coisa que não vai acontecer. Eu precisava achar essa parte de Caim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque eu preciso provar para você que Caim, ele era do maligno. E está escrito. Achei. Porque quem coabitou com Eva não foi Adão? E dessa relação quem nasceu? Caim, não foi Caim? Porém, olha o que diz a Bíblia: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ok, beleza. Mas agora que vem o versículo: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão justa. Então, a religião, ela tenta provar para você que Adão, ele é o santo e Eva é a culpada. Na verdade, Adão é o perverso e Eva é a santa. Eva, ela é mãe de todos os seres viventes, pronunciado pela própria boca de Adão. Tanto é que ela não tinha nome ainda. Ela era varoa, porque do varão foi tirada. E quando Adão se vê naquela condição de amaldiçoado,
de maligno, ele diz para ela: tu é mãe de todos os descendentes da terra, então tu será Eva. Porque a boa semente e a má semente vai descender, vai vir do seu útero. E do útero de Eva veio as duas sementes, a má e a boa. Mas a primeira semente foi produzida pelo homem. É como se não precisou do útero de Eva, precisou. Mas a primeira semente é do homem. A segunda veio da mulher, veio pura como ela. Cristo amou a igreja, Cristo amou a mulher. Eva representa a mulher. A igreja representa Eva representa a igreja, a mulher. Cristo é o segundo Adão. Cristo se casou com a Eva, a igreja. Mas tudo bem. Então, qual é o destino da minha e da sua alma? Diante do que nós vimos aqui, a alma ela não se perderá. Porque viu a preocupação de Cristo? Olha, não separem. Deixa para quando estiver mais próximo. Esse negócio de perder a salvação não existe, é só na religião. Quem já nasceu salvo, já está salvo. Ah, mas o cara fuma, bebe, mata, rouba, está salvo. No espírito ele é uma pessoa salva. Porém, na sua prática carnal, ele precisa ser alcançado pelo poder do Evangelho, que para ele se tornará poder de Deus. Enquanto para você é loucura. Só um momentinho aqui, ajeitar aqui. Então, continuando aqui. Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. O inimigo da carne nós já vimos quem é. Aí diz aqui o joio, o 30. Deixe crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado. Mas o trigo recolhei, olha só pessoal, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O salvo não se perderá. O salvo e o perdido têm destinos diferentes, mesmo que estejam juntos e misturados. Mesmo estando junto e misturado, mesmo o trigo vivendo como o joio, eles têm destino diferente. Vê a preocupação de Cristo. O joio será lançado no fogo do qual os pentecostais pedem para descer sobre eles. Então você vê aqui a preocupação de Cristo. O salvo não perde a salvação. O trigo representa os salvos, que serão armazenados no seu celeiro, que serão levados para junto de si no paraíso. Por que eu digo isso? Porque antes da cruz havia uma situação, no momento em que as pessoas morriam. Quando as pessoas morriam, a sua morte biológica deixavam a existência nessa vida física e ficavam retidas nos aguilhões da morte. Então, eles ficavam lá aguardando a vinda daquele que havia sido prometido. Eles ficavam aguardando a vinda de Jesus. Enquanto Jesus não viesse, todos eles que morreram, enquanto Jesus não veio, todos os que morreram, e até mesmo aqueles que morreram na presença de Jesus ali, em carne, ficaram lá aguardando, porém aguardaram pouco tempo. Aguardaram pouquíssimo tempo, ficaram lá na sepultura. Inconsciente, sem saber de nada. Por isso que lá em Eclesiastes 9 diz assim: os mortos não sabem de coisa nenhuma. E tem gente que tenta aplicar isso na minha e na sua vida hoje. Isso se sucede, isso se deu antes da cruz, porque depois da cruz a realidade é outra. Porque Cristo veio e na cruz ele venceu todos os seus inimigos, ou ele não venceu. Morte, doença, enfermidade, ou ele não venceu. Pecado, diabo, carne, tudo, ou ele não venceu. Porém, o último inimigo a ser destruído seria quem? A morte, na morte de Cristo.
Na morte de Cristo ele vence a morte. Por isso ela foi a última, porque essa seria a última obra a ser realizada por ele. E essa obra realizada por ele no madeiro, o ato de entregar a sua própria vida, venceu a morte. A morte foi surpreendida com aquele que tem o poder de toda a glória, com aquele que criou ela, com aquele que trouxe ela ao homem. A morte recebeu aquele que é o Criador de todas as coisas. E quando ela se viu naquela... não tinha para ela. A casa caiu. A morte entrou no caixão. Então, eles ficavam naquela condição. E aí muitas pessoas talvez não me compreendam, mas não me compreendem por quê? Porque vivem com a mentalidade voltada para o sistema religioso. Mas eu digo para você, você lembra quando Cristo falou assim lá em João 8, a partir do 37, que ele está tendo um diálogo ali com os sacerdotes, né, os fariseus, e aí ele diz assim, porque vós não... Vamos ler, ler fica mais bonito. Que ele está falando a respeito de quem é o pai dos fariseus, ou dos sacerdotes deles ali. João 8, a partir do 37. Ele está tendo um diálogo aqui com os sacerdotes, fariseus, escribas, aqueles judeus ali, né? Diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto a meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Abraão, disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim como não procedeu, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Abraão, quando ouviu a palavra de Deus, procedeu diferente deles, né? Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai de fato, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aí ele faz a pergunta, era aqui que eu queria chegar. Qual a razão? Por que não compreendes a minha linguagem? É porque não sois, ou é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sabe aquelas coisas? Hoje você vê no meio religioso, alguém fala assim: ah, por que você não crê nisso? Ah, porque eu tenho livre-arbítrio. Ah, porque você... Não, porque eu tenho livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio. Jesus não devia ter falado isso aqui para eles? Porque sois... Qual a razão? Porque não compreendes a minha linguagem? É uma pergunta. Ele mesmo responde: é porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Aí ele completa: vós sois do diabo e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Ou seja, ele não deveria ter feito do mesmo uso. Olha, eu estou falando aqui para vocês, mas vocês têm todo o direito de não crer, vocês são livres, vocês têm o livre-arbítrio. Se vocês quiserem crer, crê. Se não quiser, não precisa. Vocês têm o livre-arbítrio. Não, vocês não creem em mim, não é por causa do livre-arbítrio, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, porque vocês são do diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. É o que está escrito. É o que está escrito.
Ou eu tenho que ignorar isso aqui e trazer uma outra interpretação para dizer que isso aqui não está dizendo que aqueles que não crê porque são incapazes de crer, não crê porque não são semente. Quer ver uma coisa? Vem um pouquinho, pula só uma página. Ou duas, no meu caso aqui é duas. João 10, 27. Ele diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles que não ouvem são incapazes de ouvir. Por quê? Porque são filhos do diabo. Mas os que são filhos de Deus ouvem a voz e têm prazer em ouvir a voz. E conhecem a voz. Os que são incapazes de ouvir são do diabo. E aqueles que são incapazes de ouvir o que eu digo, repense. Aí ele diz assim, no 10, 27... as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E aqueles que são incapazes de ouvir a minha palavra, de quem eles são? Do diabo. E quem é o diabo? Carne. São da natureza adâmica. Pessoal, quando eu falo diabo, eu não me refiro a um ser de cauda, com rabinho vermelho assim, ó, vermelho, com tridente, com chifre. Não. Quando eu me refiro a diabo, eu me refiro à qualidade de alguém que tem o intuito de acusar, de se opor, que você encontra tudo isso em Adão. Esses são os filhos de Adão, são filhos do maligno. O diabo aqui é Adão. São filhos do maligno e querem satisfazer a vontade do vosso pai. Adão quis satisfazer a sua própria vontade quando Deus disse, não coma. E ele, que não come o quê? Eu sou natureza humana, eu sou terreno, eu não sou do céu. Então vamos olhar aqui, um olhar mais crítico. Como nós vimos, quem luta contra o espírito é a carne. O inimigo que semeou foi a carne de Adão, trazendo o pecado ao mundo. Tanto é que quando Deus atribui aquele a quem trouxe o pecado, ele não atribui a Satanás. Por que Deus atribui o pecado a Adão e não a Satanás, se foi Satanás? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado passou a todos os homens, e como consequência a morte. Então vamos olhar uma outra situação aqui. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Acho que eu já li, né? Não sei, peraí. Já. 1 Tessalonicenses 1, 23. É a condição da nossa alma, né? Primeira Tessalonicenses 5, 23. Mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando isso porque Paulo aqui se encontra antes do ano 70, e Cristo veio no ano 70, e na cruz tudo foi consumado por ele. Se ele ainda deixou alguma coisa para ser consumado, para se consumar futuramente, então sua expiação pelo pecado foi em vão. Então, que ele conserve o nosso espírito, corpo e alma, aqui no caso, né? Só que, assim, Eclesiastes diz que o morto não sabe nada, a sua memória jaz no esquecimento. Porém, eu creio, aqui é uma conjectura minha, eu lendo a Bíblia, eu não consigo achar algo específico, assim, claro, de como será realmente a nossa alma, de como será a nossa vida no âmbito espiritual, no paraíso. Mas eu creio que ao chegarmos lá, nós reconheceremos nossos familiares. Claro que eu prego a graça, mas ao chegarmos lá, nós conheceremos os nossos familiares, pela conservação da nossa alma, da nossa mente. Claro que nós chegaremos lá e não teremos lembrança da nossa vida aqui.
É uma coisa meio paradoxa, né? É meio contraditório. Não teremos lembrança de quem éramos aqui, mas teremos lembrança de quem somos. Nós saberemos quem somos, mas não lembraremos quem éramos aqui. Mas saberemos quem somos e com quem nós convivíamos. Isso é uma conjectura minha. É o meu entendimento. Ou seja, minha mãe faleceu, meu pai faleceu. O espírito que habitou o meu pai, que trouxe vida ao espírito que habita em mim, vai conservar minha mente e minha alma. Ou seja, a alma não, essa alma aqui, né? A alma, ela que nos torna. É através da alma que nós temos experiência nesse mundo físico. A alma é esse corpo. Mas nós teremos um corpo glorificado. Receberemos esse corpo glorificado. Deixa eu ver aqui um outro texto. Segunda Tessalonicenses 8 está pertinho aqui. É o 5:2. Primeira Tessalonicenses 5:2 diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andardes diante, dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Isso aqui foi aquilo que eu falei, né? Então, pessoal, a nossa alma, a partir do momento em que descermos a sepultura e deixarmos a habitação desse barro e herdarmos o corpo glorificado que aos eleitos foi destinado, nós estaremos para sempre com o Senhor no paraíso. Lembra do ladrão na cruz? Do malfeitor? Que ele faz um pedido a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não responde a pergunta que ele fez, mas dá uma outra resposta de algo que ele não sabia. No reino dele, no reino de Jesus, o ladrão da cruz não entraria mais, porque o reino de Deus se estabeleceu na terra. Ou seja, um dos pedidos de Jesus a Deus foi que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? A vontade de Deus se faz aqui na terra ou não? Se faz aqui na terra ou não? Ou Cristo falhou? A vontade de Deus se faz aqui na terra porque Ele estabeleceu o seu reino dentro de nós. E eu e você somos convidados a viver nesse reino como cidadão deles, como cidadão dele. E se você ainda não se viu na condição de um cidadão do reino, peço para que você peça ao Criador que lhe revele, através da leitura da sua palavra, através da leitura das cartas de Paulo. Porque quando você vai ao templo, eles leem lá Moisés. Quando eu digo Moisés, eu estou me referindo aos livros que procedem da lei, até mesmo os 4 evangelhos que se encontram no Novo Testamento. Porque aqui traz relatos dos fatos ocorridos no tempo em que Jesus estava em carne. Aqui conta os relatos de Cristo vivo debaixo da lei. E enquanto ele estava vivo, ele estava debaixo da lei. Mas a Bíblia ela é muito clara, ela não se contradiz, né? Vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4. Enquanto Cristo estava vivo, ele estava vivo debaixo da lei. E aí você vê um monte de gente querendo imitar Cristo, sem estar vivendo debaixo da mesma lei que ele estava. Porém, ele, quando morre no madeiro, ele realiza toda a sua obra, ele conclui toda a obra da qual ele veio fazer. Ou ele ainda deixou algo para se cumprir? Eu acho que não, né, pessoal? Só um momentinho aqui. Então, peço que você reflita, pense, mas pense com o pé no chão. Sei que o que eu digo hoje parece loucura, porém saiba você que Deus confundiu as coisas sábias com as coisas loucas. Ou seja, Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E se você me tem como um louco, saiba que eu estou confundindo a sua sabedoria. Então, pessoal, o ladrão na cruz, ele é a prova de que, havendo morrido, não ficaria mais ali detido nos aguilhões da morte, aguardando a vinda daquele que haveria de vir e vencer a morte. Porque ele morre no exato momento em que Cristo morre, e havendo Cristo morrido, Cristo trouxe vida a todos os que estavam com o Espírito dentro de si, inoperante. E o ladrão não mais tinha que aguardar a promessa daquele que havia de vir. Como Abraão, Davi, Moisés, Jacó, Judá, né? Então, ele não precisava mais aguardar. Por isso Cristo disse, hoje te digo. Lucas 23, né? Vamos lá. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, pessoal, as pessoas não creem que aquele ladrão se encontrou com Cristo no paraíso naquele exato dia, porque eles esperam que esse corpo que morreu, que desceu ao cemitério, à sepultura, ressuscite e seja transformado, ou pelo menos que a pessoa ressuscite aos olhos de todos, para receber a transformação do corpo, ou receber um corpo glorificado, mas que isso seja um evento visível. Foi naquela época, isso já se sucedeu. E os que tiveram o corpo transformado, num piscar e abrir de olhos, foram aqueles que viveram antes da transição, antes de fazer a transição. E eles viveram viveram de uma maneira inoperante espiritualmente falando, mortos espiritualmente, e passaram a viver vivificado no espírito, porque Cristo havia matado a carne. E aí você vê, levanta a mão, aceita Jesus. Espera aí, gente. A Bíblia é muito clara, ele deu vida aos que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Nós que nascemos depois da cruz de Cristo, nós já nascemos vivificados no Espírito. Nós não nascemos com a nossa carne viva. Nós nascemos biologicamente, mas o Espírito já está vivificado em mim e em você, pelo fato de Cristo ter morrido e conquistado isso por nós. Então, pessoal, creio que quando nós chegarmos lá, nós reconheceremos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos. Porém, não teremos lembrança da dor, do sofrimento, porque lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais nada que te faça triste, nada que te magoe, nada que te machuque. Porque lá você estará na presença de Cristo e você será igualmente a Ele, no mesmo corpo glorificado.
há um tempo atrás eu estava aí defendendo, né? Assim, claro, eu vim do sistema religioso, 21 anos. O que eu aprendi antes de ter saído do sistema religioso foi o suficiente para me deixar forte, para me manter forte. Claro que hoje, assim, eu vejo com os olhos muito mais amadurecidos, hoje eu vejo com muito mais entendimento a respeito das coisas. Por exemplo, a questão do nome aí, o nome do Salvador, beleza. Yahushua, que eu defendi muito, e tá aí. Esse é o nome dele, em hebraico. Mas só que ele não é mais um hebreu, ele é um espírito. Ok? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas todo aquele que invocar já passou. Hoje nós somos salvos porque Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Como eu disse, quem é salvo já foi salvo. Quer ver uma coisa? O que ele fez? Ele pegou Abraão. Abraão era um homem ímpio. Abraão, ele habitava na terra de Ur dos caldeus. Ele era um homem ímpio e provavelmente idólatra. O seu pai era um construtor de ídolos. Ele fazia ídolos, o seu pai. E Abraão vendia os ídolos para o seu pai. Logo, quem com porco anda, farelo come, né? E Abraão ali idólatra como seu pai, vendendo os ídolos para o seu pai e trazendo sustento para sua casa. E aí Deus ele fala assim: ah, já sei, vou fazer exatamente isso com os gentios. Chamou Abraão. Abraão veio. Abraão creu. E por Abraão ter crido, foi-lhe imputado como justiça. Hoje, Cristo morreu. Cristo morreu por todos os ímpios. Por todos os seus eleitos, melhor dizendo. Mas só os eleitos que não sabem que são eleitos, que se encontram no mundo, é que darão ouvido a essa voz. Abraão ele já havia sido predestinado antes da fundação do mundo. Mas ele vivia uma vida diferente. Ele vivia uma vida diferente. Ele não vivia uma vida que correspondia de uma pessoa eleita. E tem muitos eleitos aí vivendo numa condição que não condiz que ela é uma eleita. Tem eleito no tráfico, tem eleito nos presídios, tem eleito estuprando mulheres, tem eleito matando, roubando, mentindo e se aproveitando da oportunidade que tem. Tem eleito em todos esses erros. Porém, os seus espíritos estão salvos. No dia determinado, Deus os chamará. Se eles se recusarem a ouvir a voz e morrerem nessa condição, eles se perderão? Não. Eles deixarão de receber o galardão. Porém, Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que o Criador fez quando ele anunciou o Evangelho a Abraão, foi que, independente das obras de Abraão, Abraão foi salvo. Abraão não se tornou salvo depois de ele ter sido chamado. Abraão ele era salvo independentemente de suas obras. E Deus pré-anunciou isso, porque esse é o Evangelho que ele pré-anunciaria ao mundo. Não dependeu da obra de Abraão. E você acha que depende da sua para você ser salvo? Hoje Cristo morreu e te justificou, te salvou, te vivificou, te justificou, te glorificou, te santificou. Você é tudo aquilo que Cristo diz que você é. Você é tudo aquilo pelo qual Ele conquistou para você ser. Então, quando Ele veio, pessoal, Ele veio com uma relação. E aí eu ficava nessa coisa. Mas tudo bem, serviu, mas eu não tenho problema nenhum em dizer aqui para você que aquilo ali era para judeu. E era o povo judeu que tinha que saber o nome exato. Mas não estou dizendo para você que você pode falar Cristo, você pode falar, não importa, Ele é Espírito. Ele é Espírito. E Ele
Os que são dele não se perdem, da minha mão ninguém arrebata, diz ele lá, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas aqueles que não entendem, aqueles que resistem a ouvir a sua voz, aqueles que são incapacitados de ouvir, é porque não são dele, porém são filhos do diabo. Essa é a mensagem que eu deixo. A paz do nosso Salvador e um beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade, querendo o nosso Criador. Até a próxima, pessoal.